Show de bola, mais uma vez desejando muito boa noite para você que já chegou, para você que estava assistindo agora e para você que acaba de chegar. Sejam muito bem-vindos ao programa Amigos do Esporte. Curiosidades, conhecimento dentro e fora das quadras, inspiração e valores do esporte para toda uma vida. A gente já começou a live com Giovanni Fopa, um dos maiores preparadores físicos do Brasil, já que a gente teve um probleminha na conexão e a gente teve que cortar a live e retornar agora. Então a gente está voltando com a live. Eu vou chamar o Fopa para participar aqui com a gente. Vamos lá. A gente está voltando, teve um probleminha com a conexão. Deixa eu achar o Fopa aqui. Fopa. Ao vivo é assim mesmo. Alô, Dadá! Um abraço, Dadá! Voltei. Voltamos. A internet hoje está complicada, Fopa. Está complicado. Esse tempo aqui está nos boicotando. É verdade. Dadá tá falando que é o primeiro. Não, Dadá. A live foi cortada por causa da internet. A gente está voltando agora. Então, alô, Dentinho, entrando novamente, a gente restabelecendo a live. O Fopa estava explicando como é que iniciou a carreira, a transição. Primeiro clube, que ele já pegou um clube grande de cara, que foi o Internacional, não é isso, Fopa? Internacional, exato. Então, desculpa, continua para você concluir o que você estava falando do início da sua carreira. Não, aí teve o Dentinho. Agora, como nós falamos lá da Sadia, o Dentinho jogou na Sadia. Eu sei. O Dentinho jogou na Sadia. Quando eu encontrei ele aqui, eu disse: caralho, Dentinho, que maneiro. Jogamos lá, te acompanhei. Pô, foi muito, muito legal. E aí teve essa transição, né? Do futsal. Nesse meio tempo também eu tive um período curto com o futebol feminino. Bons tempos, Dentinho. E aí teve aquela história lá que eu estava te falando do Marcelo Francoviac, né? O cara que tem um conhecimento de voleibol incrível. E trabalhamos um ano, ele como auxiliar, eu como preparador físico. No ano seguinte ele assumiu o time, eu continuei sendo preparador físico e ganhamos o primeiro título com a Ubra. Então, o começo da história é de muito tempo atrás, mas foi por aí, Vini. E aí seguiu a carreira, já tem 20 anos de estrada com o voleibol. Uma história super vencedora. Vou aproveitar e avisar para quem está chegando agora e quiser fazer a sua pergunta para essa fera que é o Giovanni Fopa, um dos maiores preparadores físicos do Brasil, se não do mundo. Basta você, aqui embaixo, tem um pontinho de interrogação. É ali que você vai fazer a sua pergunta. Pode escrever o que você quiser para o Fopa sobre preparação física, metodologia, esporte de alto rendimento, que no final do quadro do programa de perguntas, a gente pergunta para ele, beleza? Então vamos lá, Fopa. Você é considerado um dos maiores preparadores físicos do Brasil. Qual as maiores diferenças e evoluções dentro da preparação física de quando você começou para os dias de hoje? Vini, o voleibol brasileiro tem grandes preparadores físicos. Eu acho que eu tenho a sorte de estar trabalhando há muito tempo, né? Mas é histórico que já tem grandes preparadores físicos, né? Então é uma grande escola. As principais mudanças, Vini, eu acho que elas acompanham a ciência, né? Novos estudos vão sendo feitos, novas formas de treinar. O voleibol mudou um pouco em relação à velocidade de jogo, né? A entrada de mais trabalhos de prevenção, né? Para você ter uma ideia, lá no início, nós ainda fazíamos os atletas correr, né? Se fazia corrida, se fazia estímulos de maior velocidade. Hoje em dia a gente trabalha mais com força,
mais voltado para o trabalho de força, os trabalhos de prevenção, a intensidade dos treinamentos com bola também nos ajuda nessa manutenção da parte, vamos chamar, cardiorrespiratória, né? Só fazer um parênteses, entrou o Lucas França, que foi atleta do Sesc, e nós jogamos ontem contra eles, fez uma partida excelente. Lucas, parabéns, hein, cara? Grande jogo. Entrou também o meu xará, Vinícius Alegrete. Grande abraço, Vinícius também trabalhou no Sesc compadre, Rio. Meu compadre velho, um abraço. E então as diferenças, Vini, eu acho que elas estão acompanhando o que a ciência vem preconizando, né? Infelizmente, se publica pouco em relação ao voleibol, se tem pouca informação. Eu acho que assim, não vou dar uma culpa, assim, porque realmente é difícil se seguir protocolos científicos dentro do que é trabalhado, né? A gente consegue criar alguns artigos mais voltados para salto, né? Mas para você fazer um estudo mais aprofundado de como deve ser o voleibol é um pouco complicado. E a academia, até então, é um pouco distante. Hoje já está se revendo isso, né? Por exemplo, nós tivemos uma relação com o COB muito boa, né? Com o centro de treinamento, e o próprio laboratório do COB, hoje, ele procura estar mais no dia a dia dos atletas, mais acompanhando o treinamento do que somente fazendo avaliação. Então, ela se dá... A evolução se dá nisso. Porém, eu acho que tem algumas coisas que são os trabalhos de base que eles permanecem. Tá? Trabalho de força permanece, trabalho com carga, os levantamentos olímpicos, né? Então, ainda tem coisas que não mudam. Eles podem ter ficado esquecidos num tempo, mas hoje está voltando. Perfeito. Volta. Fopa, onde você busca todo esse seu conhecimento de preparação física para aplicar no dia a dia do seu trabalho? Vinícius, eu sou um cara que gosto muito de ler, de estudar, de trocar ideias, de ver o que está acontecendo, né? Acho que em relação à preparação física, sinceramente, eu tenho estudado menos do que deveria, né? Por séries por alguns outros fatores, até da minha projeção de carreira daqui para frente, né? Mas eu procuro ficar sempre muito atento ao que vem acontecendo, pegar informações de artigos, acompanhar um pouco a ciência e conversar bastante com outros profissionais. Eu acho que essa troca de informação ela é muito importante. Eu acho que outra coisa que aconteceu de bom na minha carreira foi ter saído um pouco do Brasil, ter ficado um tempo fora, para entender também outras metodologias de treinamento. Eu acho que entender como é que a escola russa trabalha, como é que a escola polonesa trabalha, como é a Itália com o trabalho de preparação física, eu acho que isso tudo me deu um pouco de know-how de diversas escolas para poder aplicar, né? Com certeza. A gente, inclusive, vai chegar nesse ponto aí que você falou. E lembrando mais uma vez, para você que está chegando agora, quiser fazer a sua pergunta para esse fera, que é o Giovanni Fopa, um dos maiores preparadores físicos do Brasil, é só você escrever aqui, ó, no pontinho de interrogação, ali abaixo do Fopa, tem um pontinho de interrogação, você clica ali e aí você faz a sua pergunta. Porque se você perguntar durante a live, a sua pergunta vai acabar subindo e a gente não consegue. Aproveitar para mandar um abraço para o Everaldo, que está entrando aí agora. Um abraço, Everaldo, e toda a galera que está acompanhando a gente na live. Aproveita
Do lado ali da interrogação tem um aviãozinho, é o direct. Dispara e chama pelo menos mais 10 amigos para assistir essa fera que é o Fopa aqui com a gente. Vamos lá. Perfeito. Everaldo, um abraço, Everaldo. Fopa, qual conselho você daria para quem hoje está iniciando na preparação física e mais especificamente no voleibol? Vini, eu acho que estudar, ouvir bastante, tentar abrir um pouco mais os horizontes, tá? De tanto expor o que faz, tá? Quanto receber informações. Eu acho que isso é ter uma mente mais aberta em relação a ver outros conteúdos. Eu acho que, lógico, cada profissional tem a sua concepção de treinamento, né? Estudou, tem uma visão, mas sempre ouvir outras coisas, né? Conversar com outros profissionais, tentar criar um grupo de estudos, né? Isso quanto à parte técnica, né? Uhum. Só que o esporte é mais do que parte técnica. Com Né? certeza. Tu tem que ter uma relação humana muito boa. Né? Compreender os atletas, né? De você ter um feeling. Lógico que isso é só o tempo que dá, né? De você ter um feeling maior em relação aos atletas, de criar confiança com os atletas. Criar confiança não quer dizer ser amigo, entendeu? Mas criar uma confiança para você extrair o melhor deles, mas também entender o momento de aplicar uma carga, tirar uma carga. Eu acho que prestar atenção no processo como um todo. Não é? Porque o jovem é muito audacioso, né? E tem aquela concepção de, porra, é isso, tem que fazer isso, isso, isso o tempo inteiro. Então, entender o planejamento, ter uma visão mais macro do processo todo. Entendi. Opa, atividade física para você é uma filosofia de vida? Com certeza, com certeza. Eu acho que a atividade física, ela é saúde, né? Principalmente. O cuidar de você é fundamental. Acho que a vida... Isso tem estudos, né? Não é só uma relação assim de... Tem estudos. Eu lembro que na época de faculdade, logo depois da faculdade, fazendo pós-graduação, tem um estudo que um professor me passou que eu nunca esqueço. Né? Era um estudo longitudinal de acompanhar durante 20 anos as pessoas sobre riscos cardíacos. Então, o que chama atenção nesse estudo é, por exemplo, uma pessoa que é... Duas pessoas fumantes, por exemplo. A gente sabe que o tabagismo é risco coronariano. Tá? Duas pessoas que fumam. Uma que pratica atividade física e outra que não pratica atividade física, a que fuma e pratica atividade física tem muito menos riscos de ter algum problema. Isso não quer dizer que pode fumar e fazer atividade física, lógico. Diminuir, né? Acho que a atividade física, com isso, ela demonstra a importância. E se você minimizar todos os outros riscos, melhor. Alimentação saudável, beber socialmente, um vinhozinho que não gosta, né? Não vamos falar... Faz bem, né? Pô, uma tacinha por dia faz bem. Faz bem. Uma alimentação saudável, atividade física, diminuir estresse, isso tudo a atividade física ajuda, né? Então, com certeza, ela faz parte de um estilo de vida, né? Além do que, a gente precisa estar bem, forte, para poder cuidar dos caras.
porra, tem que estar levantando peso para atleta e tal, então tem que estar bem fisicamente também, senão não aguenta. Só gigante. Tem Porra, que estar bem. tem Com que estar bem. certeza faz bem para o corpo e para a mente, sem sombra de Com dúvida. certeza, com certeza. Fopa, quais as escolas mundiais que você mais admira na área técnica e na área física? Vini, eu acho que cada uma delas demonstra algo bem particular, né? A escola, a escola russa, ela sempre foi uma escola de referência de força, né? Então, desde a época de faculdade, a gente, né, estudava muitos autores russos. E eu tive a oportunidade de viver na Rússia durante 5 anos, então acompanhei um pouco do que era. Sim, é uma escola que tem um trabalho de força onde os atletas têm ganhos expressivos, né? Porém, ela deixa um pouco a desejar em relação a prevenções. Então, eles fazem o atleta carregar peso, o atleta saltar muito, e nisso tudo, lógico, o atleta tem um ganho. Mas se vê muitos atletas na Rússia, jovens, com cirurgia no joelho, tornozelo, com as costas já com algum tipo de lesão. Então, é uma escola, sim, que é uma referência, mas ela tem que tomar alguns cuidados em relação à prevenção. Quanto à parte técnica, não tem o que falar, né? A Rússia é uma escola, é um voleibol de muita força, né? Tem melhorado em relação à qualidade, à velocidade de bola, se via muitas bolas altas jogando, tem modernizado, né? E atletas altos, hoje em dia com velocidade, é uma grande escola, né? O voleibol polonês, o Marcelo hoje está na Polônia e não deve ter mudado muito, entra um pouco na característica russa, né? Um pouco, mas já com uma visão mais moderna em relação ao voleibol e ao trabalho físico também, já cuidando um pouco mais de prevenção, tendo fisioterapeutas, médicos, um pouco mais próximos do atleta, né? E também é um país onde o voleibol é extremamente admirado, né? É uma das maiores escolas. Né? Você ia adorar trabalhar lá, Vini. Sério? Porra, você... Não, com a tua animação da torcida, você vê ginásios lotados todos os jogos, com banda. É uma maravilha. É fantástico, é fantástico. Eu tenho que aprender a falar russo. Mas isso aí é fácil, isso aí dá-se jeito. Mas é muito contagiante o voleibol na Polônia, assim. A torcida é envolvida, é engajada com os times e tal. A Itália para mim ainda é o melhor voleibol, o melhor campeonato, assim. Ele tem muitos estrangeiros, então é um nível alto, né, um altíssimo nível. Se trabalha... lógico, a gente gosta de comparar que aqui no Brasil se treina mais, lá na Itália tudo tem que entender assim, qual é o clube que se está, quais são as competições que se joga, né? Porque uma coisa é pré-temporada, outra coisa é competição. Você imagina, você estando num dos times de ponta na Itália, que você tem que jogar o campeonato italiano aos domingos e um campeonato europeu no meio da semana, então te sobra pouco tempo de treinar, né? Então treina-se realmente com bola uma vez por dia
que no outro período consegue se trabalhar bem com o trabalho físico, né? E que não vejo com maus olhos isso. Eu acho que se consegue também fazer um bom trabalho. É uma escola mais tática em relação à Rússia, à Polônia, basicamente baseada em cima de números, até demais, né? Os treinadores, se não tiver os números aí, eles ficam um pouco perdidos. E a preparação física também é uma preparação física forte, que tem bastante cuidado com prevenções, né? Então, eu gostei de ter tido a oportunidade de trabalhar na Itália. Eu acho que foi um grande aprendizado. E o Brasil é técnico, se trabalha bem preparação física, né? Acho que a escola brasileira está sempre entre uma das melhores aí, né? Com certeza. Eu vou pensar muito bem, ainda o pessoal escreveu aqui também, me contrata se você for, e aprender o idioma e ir para lá. Porra! Não, é interessante, é interessante. Assim, são experiências, mais do que profissionais, experiências de vida que valem muito a pena. Com certeza. Aproveitando, mandar um abraço para o pessoal que está aqui assistindo a gente, a Verlane, João, o Cristiano, o André, o Dudu, a Felizmina. Obrigado, pessoal, por estar aqui acompanhando essa fera que é o Giovanni Foppa. Você consegue citar os 5 maiores atletas na questão física que você já trabalhou? Boa pergunta. Na questão física, tá ouvindo, Vini? Tô ouvindo. Tá ouvindo, Vini? É que aqui deu uma falhada. Os 5 maiores atletas. Teve um cara que não, é difícil. Teve um cara que, para mim, relacionado à questão física, e era um craque com bola também, que é o Gilson, o mão de pilão. Esse, fisicamente, monstro, treinando, porra, nada. Eu dei treino para ele com 40 e poucos anos e ainda era um monstro. E, poxa, depois é difícil de falar, assim, porque tu tem questões físicas, mas daí também tecnicamente envolvendo, né? Então, difícil de falar, assim, esse era um monstro trabalhando fisicamente. Eu lembro do Gilson. Quem mais? O Schwank também era muito forte quando treinava. Quem mais? Vamos colocar gente lá fora. Hoje, o Vacari é um monstro treinando também, né? Pegando mais atualmente, né? Quem mais? Tiaguinho Levantador está aqui, né? Falando, Tiaguinho levanta peso também, viu? Não, o Tiaguinho, não sei se continua lá na Polônia, mas comigo ele levantava. Não, aí tu vai ver o Wallace também muito forte, né, com algumas limitações relacionadas às costas, mas também muito forte. O Kurek era um monstro treinando. Não sei. Já chegou nos 5. Chegou nos 5. Já. Não, e aí, lógico, que tu vai falar. Tecnicamente, porra, aí tem um monte, vários. Aí não vai tem perder as contas, né? Você trabalhou com os maiores atletas do mundo. Vai perder as contas, com certeza. Vou lembrar mais uma vez, quem quiser fazer pergunta para o Foppa, escreve aqui embaixo no ponto de interrogação. Quando acabar o quadro de perguntas do programa, a gente faz a sua pergunta para ele. Vini, atualmente... Perdão, não, pode falar. Nessa história de parte física, deixa eu te contar só uma história de mentalidade física. Mentalidade física. Eu tive o prazer de trabalhar durante um tempo
com o Manuel Tobias. Não sei se você vai lembrar quem é Manuel Tobias. Claro, futsal. Jogava muito. Melhor atleta do mundo e tal. Na época eu tava. Essa história eu gosto de contar para ver o que leva o cara a ser o melhor do mundo. Eu estava fazendo um trabalho de tração, que é com um elástico, né? E né, faz a tração, o elástico puxa de volta e tal. E quando o Manuel estava fazendo esse trabalho, a borracha estourou. E ela deu nas costas do Manuel. Nossa. Era um trabalho de circuito, seguiu-se o circuito, terminou, ele me pegou pelo braço e disse: Fopa, vem cá, nós vamos fazer aquela estação que eu não fiz ela inteira porque quebrou a borracha. Então, já tinha terminado o trabalho, como ele ficou fora porque quebrou a borracha logo no início, ele me puxou de volta para fazer. Então, também é um monstro fisicamente, né? O cara que tem essa mentalidade, só para uma historiazinha aí que eu acho que vale a pena. Muito legal. Eu já vi um documentário, parece que é um documentário do Pelé, que parece que o pessoal ia embora e ele continuava treinando, cara. Realmente é a diferença da mentalidade campeã, né? Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Como é a diferença da sua carreira dentro do Brasil e fora do país? E quais as maiores diferenças que você enxerga do vôlei nacional para o vôlei do exterior? Vini, eu acho que, primeiro, tem que ter uma adaptação à cultura. Se você está num outro país e você não consegue se adaptar à cultura, porque, imagina, trabalhando com atletas, principalmente de equipes adultas, eles já têm uma história, né, em relação a treinamento, em relação a comportamento, em relação à vida em si. Né? Então, tu tem que chegar num país e tu tem que tentar se adaptar àquela cultura e aí sim introduzir o teu conhecimento dentro daquela cultura. Né? Eu não posso chegar na Rússia e querer que os caras tenham a mesma forma de trabalhar que uma equipe brasileira. Não vai funcionar. Igual, não vou conseguir chegar na Itália e querer que os caras trabalhem da mesma forma que na Polônia. Então, essa compreensão cultural, ela se faz necessária. Importante. Aí depois você entender como é o esporte, como se joga. Na Rússia, a gente sabe que é um voleibol de muito mais força. Então, tu tem que entender como tu vai treinar com esses caras. Como são os atletas. Atletas muito mais altos, que não têm a mesma habilidade. Então, tu tem que tentar oferecer o que aquele atleta precisa. E eu acho que mesmo em clubes diferentes, entender o teu grupo de atletas, qual é a necessidade daquele clube, daquele grupo. Então, essa adaptação ela se faz necessária. Mas, principalmente, entender a cultura de cada lugar. Entendi, com certeza. Fopa, você acha que atualmente no esporte de alto rendimento a parte física tem superado a parte técnica? Eu acho que ela nunca vai superar, na verdade. Eu acho que existe uma evolução física, sim, né? Até porque todos os esportes têm ficado mais rápidos, os atletas mais fortes. Alegrete, boa noite. Boa noite, Alegrete. Meu xará, tamo junto. Né? Existe uma evolução física em todos os esportes, mas nunca vai superar a parte técnica. Porque, afinal de contas,
é o gesto técnico que faz a diferença. A parte física vai ajudar a você ter uma maior fluidez no teu gesto técnico. Você conseguir executar o teu gesto técnico durante o maior período possível, sendo em treino, sendo em jogo. Mas ela não pode superar a parte técnica, porque tecnicamente é o que decide o jogo. É um movimento correto de ataque, é uma defesa, é um bloqueio bem feito, a parte tática também é fundamental. Então, a parte física ela tem que ser algo que contribua para a parte técnica funcionar, tanto em níveis de força quanto em níveis de prevenção de lesão. Entendi. Fopa, qual é o tempo de preparação necessário para as equipes de alta performance? Geralmente, o que se planeja para que se comece a jogar em torno de 8 semanas. Esse é mais ou menos o tempo, né? Para se voltar a ter um nível, 2 meses. Lógico, é muito relativo ao tempo que teve de pausa, atletas que serviram seleção e atletas que não serviram seleção, tem um tempo diferente. Essas variáveis podem alterar, né? Pode alterar, mas geralmente se trabalha em termos de 8 semanas para tu ter um atleta em condições de jogo, assim, né? Não na melhor momento, mas para se ter em níveis de jogo. Esse ano tinha-se uma preocupação em relação à pandemia, né? Então, foi uma pré-temporada diferente, uma pré-temporada onde se teve que fazer trabalhos bem individualizados, né? Porque se começou a trabalhar com grupos, os atletas ficaram parados, né? Muitos deles só dentro de casa, alguns fazendo algum tipo de atividade. Então, foi um ano bem atípico, né? Mas no final, Vini, a observação foi que não fugiu muito do mesmo prazo, né? Em média, alguns um pouco mais, outros menos, mas em média não fugiu muito desse prazo, até porque esses atletas têm uma memória, né? Uma memória muscular que você fazendo uma ativação de controle no início e tal, a musculatura já vai voltando a ter os estímulos normais. Muito bom. Pessoal que está chegando agora, vou lembrar mais uma vez, quem quiser fazer sua pergunta para o Fopa, escreve aqui embaixo. Embaixo do Fopa tem uma interrogação, é só escrever ali, que no final do quadro do programa de perguntas a gente faz a sua pergunta para ele. Giovanni Fopa, qual foi o título, dentro de tantos que você conquistou, que ficou mais evidente a preparação física no final da temporada? Seja com uma playoff mais pegada ou um número muito reduzido de jogadores lesionados, qual que a preparação física fez a diferença? Que você notou no final da temporada e falou, o trabalho foi muito bem feito. Vini, porque é difícil assim você falar só da preparação física, né? De dizer que o trabalho físico fez a diferença, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, o que faz a diferença de verdade é a parte técnica, né? Eu acho que as duas ligas aqui no Brasil, né? Eu acho que o time chegou bem, né? No momento certo, né? Na verdade, eu acho que todos, assim, dá para se dizer que foram, se chegou bem. Mas por ser um campeonato curto e de ter um peso grande, eu acho que foi a Champions League. A Champions League com o Kazan. Porque são jogos em 2 dias seguidos, né? Nós fizemos 2 jogos, tanto a semifinal quanto a final,
foram 2-3-2. A gente jogou a semifinal contra o time da casa, que foi na Polônia. Então fizemos um 3-2 extremo. E a final foi contra o time italiano, que vinha muito bem. E também foi um 3-2. Eu acho que por essa característica, eu acho que foi, assim, em representatividade física, por ser 2 jogos e 2 dias seguidos, dessa maneira, eu acho que dá para citar também esse como um dos... E o 3-2 desgasta muito mais o atleta, sem sombra de dúvida. Muito, 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 muito. Isso também. Perfeito. Fopa, a partir de quando o atleta começa a perder todo o seu lastro físico e você é a favor que o atleta tenha acima de 48 horas de folga? Eu acho que depende muito, por exemplo, o lastro físico, vamos colocar assim, durante a competição, né? Depende muito do momento. Né? Por exemplo, agora a gente vai dar 10 dias ou 9 dias para os atletas. Agora no final do ano, lógico que eles vão ter um dever de casa, né? Vão fazer uns 3 dias, mas aí a gente tem que contar, Vini, que nós já temos 22 semanas de trabalho. Tá? Então, eles estão chegando num extremo, né? E que para fazer uma recuperação é importante esse período, tanto física quanto mental. Né? Durante as semanas, né, a gente tem dado em alguns momentos 48 horas. Né? Geralmente, após 2 ou 3 semanas com jogos, viagens, a gente consegue dar 48 horas, que também ela se faz importante para a recuperação. Então, tudo é um momento e objetivo que você tem, né? A gente já está, é isso que eu te falo, a gente está mais de 20 semanas trabalhando e essa carga, ela é acumulativa, né? A gente não tem como programar uma semana sempre igual sem fazer esse cálculo de quantidade de semanas que a gente vem trabalhando. Então, dependendo do momento, sim, podemos dar mais de 48 horas. Dependendo do momento, não, porque aí sim começa a ter algum tipo de perda e que não é aconselhável. Então, né, pode ser uma resposta meia em cima do muro, mas é isso, porque tem que ser analisado o momento. Né? Entendi. Tu quer dar uma carga grande para o atleta, onde ele tem um desgaste, onde ele realmente vai precisar essa carga? Não se dá. Nós fizemos um estudo lá na UBRA, onde durante a competição a recuperação ideal era 1 dia e meio, 36 horas. Como é que foi feito esse estudo? Encerrava-se a semana fazendo o treino com saltos na plataforma, voltava-se, se fazia salto na plataforma. Tanto 24 horas como 48 horas, as alturas de salto eram menores. Entendi. Em 36 horas, essas alturas tinham se recuperado. Né? Então, essa foi um estudo feito, né? Para se ter uma base disso. Entendi. Fopa, é difícil eleger um técnico preferido, pois eu sei que você já trabalhou com os maiores do mundo. Então, eu gostaria de saber quais os preparadores físicos e técnicos que você mais admira. Porra, realmente porque cada um eu fui aprendendo alguma coisa, né? Absorver um pouquinho de cada um. É difícil. Preparadores físicos, tem 2 nomes que eu acho que foram... fora o meu professor, né? O professor Paulo Dantas, que esse aí hoje é professor em Natal e que me ensinou muito lá no início e tal.
Mas tem dois preparadores físicos que eu tenho uma admiração muito grande, me ajudaram muito em trocas, em conhecimento. Um que é o João Romano, que é um preparador físico do futsal, campeoníssimo, seleção brasileira de futsal, cara fantástico, um ser humano incrível também. E outro, o Fábio Correia, né? Fábio Correia, que é o preparador físico do Sada hoje, que é um irmão que o voleibol me deu e que também me ajudou muito, tenho uma admiração tremenda por ele, para mim é o grande cara da preparação física no Brasil. Então, esses dois caras. Treinadores, eu acho que cada um teve a sua Paulo Paixão. Paulo Paixão, do meu Grêmio, porra, como não citar o Paulo Paixão? Ah, eu acho que todo. O áudio parou de sair. Não. Pessoal, vocês estão ouvindo o áudio? Tá dando uma interferência. Espera aí. Vou ver se eu volto. Vou ver se eu consigo restabelecer. Tá tendo um chiado. Não estou ouvindo também. Vou tentar de novo. Será que não é o fone de ouvido? Ninguém está ouvindo. Tenta plugar novamente o microfone. O fone. Tá, peraí. Agora voltou. Eu tirei o fone. Tá me ouvindo? Eu te ouço baixo. Tô sem o fone agora, mas vamos lá. Vamos sem o fone. Mas eu acho que era o fone. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Eu vou chegar mais perto para ver se você consegue. Tá me ouvindo legal? Melhor, melhor. Tá perfeito. Então, tá eu não sei o pessoal aí. O pessoal tá ouvindo? Ó, quem tá ouvindo legal, bota um joinha aí, ó. Uma mãozinha com joinha. O Dentinho falou que tá perfeito, beleza. Então, dos treinadores, eu acho que é realmente difícil, porque são escolas diferentes, tempos diferentes, né? Desde o Jorge Schmidt, Marcelo Francoviac, Paulão, Giovanni, né? Eu já trabalhei com 4 treinadores argentinos, né? Então, é uma outra escola, todos eles me ensinaram alguma coisa. Eu acho que é difícil, treinadores, auxiliares, difícil de falar um nome assim. Falar agora com quem eu estou trabalhando, que é o Horácio, que também é um cara que está me ensinando muito, um grande treinador, também um grande ser humano, lida muito com a parte humana dos atletas. É importante. Então, todos eles têm uma importância muito grande nesse processo. Muito bom. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, que a live passa muito rápido, mas ainda dá tempo de continuar para abrir as perguntas para o público. Fopa, você já atingiu todas as suas metas profissionais? E quais são os sonhos que você ainda almeja alcançar? Vini, assim, eu acho que como preparador físico, eu acho que dá para dizer que não que não precisa atingir mais nada, mas eu acho que eu posso me dizer realizado com as experiências que eu tive, conquistando títulos, conhecendo pessoas, trabalhando com grandes atletas. Eu acho que isso, eu me sinto feliz, né? Hoje eu tenho novos objetivos, lógico que não é de uma hora para outra, mas é uma construção de trabalhar como gestor, né? Porque eu acho que dá para se atingir um número maior de pessoas. Né? Acho que dá para passar mais conhecimento, acho que dá para passar mais. Né? Eu acho que hoje o meu objetivo é tentar
entrar nessa função de gestor e ter uma carreira de sucesso também, né? Ensinar as novas gerações, ensinar talvez seja muita pretensão, mas trocar informações com essa nova geração de preparadores físicos que está vindo, se puder passar algum conhecimento perfeito, e ter essa visão como gestor, que é algo que eu venho estudando já há um bom tempo. Então, aproveitei esse período de quarentena, que foi o período também onde eu encerrei o meu MBA em gestão desportiva, para começar essa nova fase, né? Então, ainda tem uma estrada longa, mas muita coisa para construir ainda, Vini. Talvez não como preparador físico, mas como gestor. Com certeza você tem muito conhecimento para passar para essa galera. Fopa, eu vou fazer 2 perguntas em uma para poder abrir para o quadro de perguntas do programa, senão não vai dar tempo, que passa muito rápido. Vamos lá. Perfeito. 2 em uma. De um dos maiores preparadores físicos do Brasil a gestor esportivo. Você pode explicar um pouquinho dessa migração de carreira e as principais diferenças de uma para outra? E outra coisa que eu queria fazer dentro dessa pergunta também é que você sabe que, historicamente, nós temos um país que não investe como deveria no esporte, nas categorias de base. Com toda a experiência que você tem, tanto aqui quanto lá fora, o que você acha que deve ser feito para melhorar? Primeiro, eu acho que como preparador físico se trabalha com gestão também. Gestão das pessoas, gestão do treinamento, né? Lógico que é numa área específica. A ideia da gestão, ela tem esse objetivo também que você falou, né? De tentar incluir algo mais, né? De tentar fazer com que as pessoas, os apoiadores, investidores, tenham a percepção da importância do esporte, né? E aí tem aquela visão lá da Sadia, né? De como era trabalhado, de como uma empresa investia tanto no alto nível quanto na base. E isso é algo que eu vejo hoje no vôlei Renata, né? A essência do trabalho do vôlei Renata são 3 pilares, né? Que é o voleibol de alto rendimento, a parte social e a base. E a gente vê que é um projeto que ele é longevo, independente do patrocinador, né? Então é feito um trabalho de gestão forte com esses pilares, abraça a comunidade, né? Porque aquilo que a gente falou da atividade física, né? As pessoas estão envolvidas com o esporte, as famílias estão envolvidas com o esporte, né? As crianças estão indo com as famílias. Então, toda essa concepção, eu acho que eu posso, com a minha experiência, tanto de fora e com estudo também, buscar isso e tentar levar a quem se interessa pelo esporte, quem tem esse fundamento de entender que o esporte é algo que valoriza a sua marca, que aproxima a marca da comunidade. Eu acho que é esse o caminho aí que eu quero seguir como gestor, né? Muito bom. Além de ser uma ferramenta, o esporte é a maior ferramenta de transformação social, né? E isso que você falou dos 3 pilares, o Maurício comentou sobre esses 3 pilares do vôlei Renata aqui no programa. Muito legal mesmo. Perfeito. É feito um trabalho muito bem feito lá. Fopa, a gente vai ter que abrir agora, eu não vou conseguir terminar as minhas perguntas, porque senão a gente não consegue ler para vocês a pergunta dos fãs, aí, do público que está te acompanhando. Então, vamos abrir aqui a primeira pergunta do público.
Ah, meu xará, Vinícius Carmino Alegrete. Fazer o trabalho na areia na pré-temporada ou não faz ou não faz diferença para o restante da temporada? Ah, eu acho que depende muito do tempo que você tem e quanto, que tipo de trabalho você vai fazer. Né? Não acho que seja determinante. Não acho que seja determinante. Ele é uma ferramenta. Se você tem a possibilidade de fazer, se você consegue coordenar bem um trabalho, como nós fazíamos no Rio e tal, eu acho que é uma ferramenta. Né? É ele que vai fazer a diferença? Não, não é. Eu acho que a pré-temporada ela ajuda, mas durante a temporada tem muita coisa para andar. Então o trabalho todo não pode ser baseado só na pré-temporada ou no trabalho de areia. Respondida a pergunta para o Alegrete. A Verlane Thaís pergunta: Fopa, em 8 semanas eu consigo obter algum êxito em um preparo físico? Estou me achando atleta. Então, nós temos que entender o que se quer, né? Vamos imaginar que a gente está pensando em trabalho com atleta que já tem um histórico, né? E que você vai preparar para jogar. Valeu, Alegrete? Você vai preparar para jogar. Né? Então é feito todo um trabalho especial. Se você vai fazer um trabalho de condicionamento e tudo, tem que ver o teu nível de condição, como é que vai ser feito. Então, tu tem um atleta que já é atleta para começar a jogar depois de um período, 8 semanas, ok. Né? Se você é sedentário para fazer, bom, aí é outra história. É outra história. Né? Então, para um atleta, 8 semanas já dá para competir. Respondido. Mais uma pergunta. João Faquin. O Brasil está em evolução técnica no vôlei ou estamos próximos de um 7-1 como no futebol? Eu acho que o Brasil ele sempre tem uma escola muito boa. Né? A gente fala um pouco que decaiu um pouco o trabalho da base, né? Não tem uma quantidade de atletas como se tinha em gerações anteriores, mas aí eu acho que não é só um problema do voleibol, é um problema social que envolve crianças menos ativas, né? E bom, aí tem uma série de situações. A gente tem que entender que o esporte ele é cíclico, né? As gerações são cíclicas. Então, daqui a pouco tu tá aparecendo, sei lá, os Estados Unidos com uma geração que fazia muito tempo que não tinha, né? E que ao mesmo tempo no Brasil essa geração não é a mesma geração do que era a geração do Giba, do Gustavo, do Ricardo. Né? Então, a gente tem que entender essa flutuação que o esporte vai oferecendo, e isso é bom. Isso é bom, né? Porque imagina se tivesse alguém que ganhasse o tempo inteiro. Né? Eu acho que o Brasil vai continuar fazendo grandes atletas. Né? Número maior, número menor, mas vai continuar fazendo grandes atletas, com certeza. Fopa, vou abrir a última pergunta aqui, porque para a gente poder ter as suas considerações finais. A Thaís pergunta para você. Você casou com a Fernanda há pouco tempo, né? Fopa, tem 1 ano mais ou menos. Sua esposa ficou mais fitness depois que você casou? A minha esposa sempre foi fitness. Nós nos conhecemos na academia. Nós nos conhecemos, ela sempre cuidou muito da saúde, fez balé, então a gente tem uma conexão muito grande, ela mantém a atividade o tempo inteiro, e isso não foi só de agora, não. Sempre foi. Respondido.
Pô, eu queria muito perguntar ainda mais coisas para você, inclusive sobre a sua caminhada de Compostela, mas para a gente não cortar no meio da live com as suas explicações, primeiramente eu queria te agradecer imensamente por você passar um pouquinho desse teu conhecimento, da tua metodologia para o programa Amigos do Esporte, para a galera que acompanha. Queria dizer que você abrilhantou mais uma vez esse programa de live e queria abrir aqui para as suas considerações finais. Vini, eu que agradeço. Pô, um prazer, uma honra enorme. Eu sei que já éramos para ter conversado antes, mas a minha função lá no Campinas sempre muito jogo, muita viagem. E, cara, para mim sempre é uma honra poder conversar, trocar, né, ter essa conexão, as pessoas envolvidas. Eu acho que faz parte da nossa função, né, ter esse intercâmbio, essa troca. Cara, eu só tenho que te agradecer. Foi uma honra, um prazer fechar esse ano, esse momento. E, cara, espero que em breve a gente possa ver um ginásio como está aí atrás, cheio de gente, ver você novamente animando a torcida, que era arrepiante ver o nosso ginásio aqui, e que em breve o Rio de Janeiro também, Dentinho, para você aí, para você, Giovanni, todos do Rio de Janeiro, que consiga realmente voltar a ter um time de expressão. Eu acho que o Rio de Janeiro ele merece ter um time de alto nível, né? É uma cidade que vive o voleibol e, né, que as empresas invistam, que entendam que o esporte tem muito a dar. Então, cara, espero em breve ver tudo isso. Para mim, uma honra. Gratidão, gratidão, Fopa. Assim, sinto muita falta de encontrar vocês no ginásio. Verdade. Duas vezes na semana. Fiz amigos que eu levo no coração para o resto da vida. Com certeza eu sinto muita falta. É como se fosse uma oxigenação no sangue. E acho que todos vocês no ginásio estão sentindo essa diferença, né? Da falta de público. Com certeza, muito. Mais uma vez eu tenho a te agradecer por você estar abrilhantando aqui. Desejar para você e para quem está assistindo aqui a gente um Feliz Natal, repleto de saúde, paz, harmonia, fartura, prosperidade, união e saúde, saúde, saúde. Lembrar para todo mundo que ano que vem a gente volta para cá novamente e que ano que vem seja um ano diferente para todos nós, né, Fopa? Que seja um ano de realizações, de volta à nossa vida normal, se Deus quiser. Perfeito. Nada mais a falar. Da mesma forma, eu desejo isso a todos aí. Perfeito. Fopa, para você, com certeza, eu te conheço pessoalmente e profissionalmente. Você vale o meu jargão. Giovanni Fopa, é show! Valeu, obrigado, Fopa. Tamo junto. Obrigado, hein, cara. Valeu mesmo. Tamo junto. Tchau, galera. Até tchau, ano que vem, pessoal. dia 5. Obrigado, hein? Até mais. Valeu, Fopa. Tchau, tchau. Um abraço.